Boa tarde. Hoje iremos falar sobre contratações. Tudo que as pessoas gostam de ver nesses canais de YouTube. Basicamente, não vou trazer muitas novidades sobre contratações dos times, vou só dar uma analisada de momento na maioria dos times da Série A do Brasileiro. Os times grandes, que têm uma grande torcida, espero fazer um vídeo bem legal para vocês. Basicamente, hoje é dia 6/1, vou fazer a análise das contratações dos clubes brasileiros até aqui. Então, somente isso. Tem algumas contratações que estão para se concretizar, outras que ainda não. Mas, de qualquer forma, venho trazer um conteúdo para vocês. Quero fazer uma análise melhor, quero divulgar um pouco mais o canal, então vamos lá. Aqui vamos começar por times, vamos falar um pouco sobre o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que fez uma campanha razoável no Brasileiro, mas foi campeão da Copa Sul-Americana no passado, está classificado para a Libertadores, foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas foi bem longe pelo ano que tem. Aparentemente o Atlético Paranaense está se reforçando bastante, alguns já têm praticamente fechado, como o meia Jean-Pierre que vem do Grêmio, Jean-Pierre que não está muito bem ultimamente, mas é um bom meia. Bragança também está fechado, o volante do Independente Del Valle. Não conheço o futebol dele pessoalmente, mas aparentemente deve ser um bom jogador. Agora, outros jogadores como Hugo Moura, DN Marlos do Shakhtar Donetsk está negociado. Jonathan está fechado, Matheus Felipe fechado. Até parece estar se reforçando bastante para a próxima temporada, principalmente para a Copa Libertadores. Aqui, questão de saída, alguns jogadores importantes do elenco do ano passado. Nicão é o mais importante. Aqui no site GF está sendo negociado para o Internacional. O próximo clube que iremos falar será... Agora vamos falar do Bahia. O Bahia basicamente foi rebaixado da Série B para a Série A para a Série B do Brasileiro. Fez uma campanha muito ruim, principalmente no segundo turno. Aqui do Bahia, Danilo Fernandes está fechado como goleiro. Provavelmente deve ter bastante saídas para o elenco da Série B. O Douglas Fritz está voltando, um bom goleiro também. O Bahia, as chegadas parece ser bem interessante, podem agregar bastante o time, mas vamos ver a saída. A saída também o time deve perder bastante jogadores. Alguns jogadores como o Gilberto, Rodriguinho. Praticamente o time todo do Bahia titular está sendo negociado. Algumas perdas importantes para a temporada. E somente isso. Não tem como fazer uma análise mais específica do Bahia, mas aparentemente o time vai descer bastante sua folha salarial para o ano que vem. Botafogo. O Botafogo também fez algumas negociações interessantes. Aparentemente perdeu o jogador mais importante da sua temporada do ano passado, acabou saindo de graça para o Palmeiras, Rafael Navarro. Basicamente o Botafogo está fazendo algumas contratações interessantes para botar o elenco competitivo para a Série A. Só que as perdas também são umas grandes perdas relativo ao elenco. Basicamente, creio que seja só isso. Um reforço que o Botafogo tenta pegar, mas só que ultimamente ainda não tem dado certo. É o atacante Elkson, que já jogou no Botafogo antes de ir para a China. Seria um excelente reforço para o Botafogo. Outros clubes também estão interessados. Vamos ver com essa nova direção do Botafogo, esse novo gestor, com esse novo dono. Talvez o Botafogo seja um time mais forte esse ano. Não brigue somente para não cair. Assim a torcida espera. O Bragantino é um time que está com um aporte muito bom da Red Bull. A Red Bull hoje em dia comanda o Bragantino. E o Bragantino não consigo falar muita coisa, tem alguns reforços bons assim aparentemente chegando. Na saída também vamos ver a saída. Arthur é o grande jogador da temporada passada. Foi um jogador muito importante. Desde que saiu do Palmeiras ele tem evoluído muito no Bragantino. Aparentemente deve ir realmente para a Europa. Uma perda grande para o Bragantino. E estão tentando buscar os jogadores para tentar suprir essa perda. Provavelmente deva acontecer. Somente isto. Não tem nada demais sobre o Bragantino. O Atlético Mineiro está fazendo uma negociação forte. O Atlético Mineiro acabou perdendo alguns jogadores importantes.
O jogador mais importante que tá quase certa a saída dele é o Júnior Alonso, que foi o zagueiro titular. Foi um dos melhores do Brasileirão ano passado. Alguns jogadores também estão de saída, outros não tão importantes. Nathan Silva também dizem que está de saída, mas não é possível confirmar nada por enquanto. Então o Atlético perdeu meio campeonato também, mas não foi tão importante como outros jogadores. Veio e fechou o Ademir, né? O contrato do Ademir acabou com o América, o Atlético Mineiro já tinha fechado com ele. Pode ser um bom reforço. Outros jogadores também importantes, o Atlético está tentando negociar, como o volante Denilson do Internacional. Godin, que tá vendo o Cagliari, provavelmente deve ser a custo zero. Se realmente acertar, pode subir bastante a perda do Júnior Alonso. Só que o Godin talvez não seja mesmo do Atlético de Madrid. Mesmo assim, ainda é um jogador bem talentoso, por toda a vida que disputou jogando futebol de alto nível, pode agregar muito ao elenco do Atlético Mineiro. Vamos lá, Ceará. Ceará já acertou a contratação do Vitor Luiz, lateral esquerdo do Palmeiras. Pode subir bastante a lateral esquerdo do próprio Ceará. O Ceará fez uma campanha boa Brasileirão passado, quase se classificou a Libertadores, talvez tivesse vencido a última partida, teria ido para a Libertadores. Mesmo assim, mostra ter um elenco bom, competitivo, que não espero que também não vá brigar para não cair esse ano. Acertou o Nino Paraíba do Bahia, Yuri Castilho do CSA. Tem alguns jogadores que eu não conheço, mas outros que estão negociando parecem bem interessante. Richard de volante do Corinthians também. Não sei se foi transferência, somente foi empréstimo. E o Ceará parece estar se reforçando bastante para a disputa da Sul-Americana, que está classificado. Alguns jogadores também saíram. Alguns jogadores saíram, assim, alguns jogadores que foram importantes na temporada passada, mas nada de anormal. Nenhuma referência técnica do time. Vamos ao Corinthians agora. Corinthians que tem bastante interesse na contratação de um atacante, acaba não dando certo. Fechou com o Paulinho, um ídolo da torcida, um jogador importante no time de 2012, nos títulos que ocorreram naquela época. Outros jogadores também o Corinthians anda negociando. Everaldo deve voltar. Canu deve estar sendo negociado para ser o zagueiro. Diogo Costa foi numa tentativa de cavada do Corinthians, só que ainda está em negociação. Cavani tem um interesse, mas provavelmente deve ser muito difícil, ainda mais pela questão da desvalorização do real frente ao euro. Aqui de saída do Corinthians, o Corinthians teve uma média de reforços boa na intertemporada. Chegou o Roger Guedes, o Willian, o Juliano, fortaleceu bastante o time junto com o Willian. E aqui de saída, o Corinthians já negociou o meia Richard. O Vitinho também foi praticamente acertado com o Vasco. O Roger Guedes eu acho que dificilmente deve sair. Walter deve em definitivo para o Cuiabá. Aparentemente tem mais nenhuma notícia importante do Corinthians até o momento. Vamos para Coritiba. Curitiba que fez uma boa campanha na Série B do ano passado. Agora vai tentar fazer um elenco mais competitivo para não brigar para não cair ano passado, para não cair nesse ano. Aparentemente o Curitiba não tem nenhuma negociação fechada, somente com o lateral Egídio e o Aleph Manga. Vieram para reforçar. O Pablo Gassi, meio campo do River Plate do Uruguai, provavelmente deve chegar também. Teve a saída do Rafinha, do Vaguinho. Aparentemente o Curitiba vai ter que se reforçar um pouco mais para não brigar, para não cair esse ano. Espero que faça uma campanha positiva. Cruzeiro é um time que está passando por um momento de crise já há alguns anos. Nesse último mês teve a compra do Ronaldo. E basicamente vamos ver como o Cruzeiro vai sair depois dessa. Provavelmente algumas contratações o Cruzeiro acabou desfazendo. O Cruzeiro acabou deixando alguns ídolos saírem da equipe assim. Então vamos ver. Basicamente, fechado mesmo, só tem o Matheus Silva. O Sidney eu acho que foi cancelado. Não tenho certeza se foi cancelada a compra dele pelo Cruzeiro. Não sei. Não sei ao certo. Vinícius Popó, Manuel, o Cruzeiro tem que montar um elenco competitivo realmente para poder subir para a Série A. Só que ultimamente está difícil, a questão financeira está complicando bastante. Talvez com essa nova gestão do Ronaldo pode se montar um elenco competitivo
competitivo e poder subir. Fábio Goleiro realmente foi ontem à noite, se não me engano, teve a rescisão do Fábio. Fábio queriam fazer uma renovação. Fábio disse que realmente a renovação com ele queria até citar um salário menor do que estavam oferecendo, só que aparentemente os gestores do Cruzeiro atual acharam desnecessário fazer essa renovação. Tá tendo muita crítica da parte da torcida, pois Fábio é um do histórico, tá jogando a Série B pelo terceiro ano consecutivo com o clube, sendo que na época tinha mercado para poder sair. Eu acho que só isso de mais importante. Ariel Cabral, eu não sei como tá relativo a saídas assim. Alguns jogadores, o Cruzeiro vai ter que fazer uma reformulação muito grande do seu elenco para poder montar um elenco mais competitivo e mais barato para poder jogar a Série B e realmente tentar o acesso. Agora vamos para o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo aparentemente não chegou ninguém até agora. De saída tem algumas negociações de alguns jogadores de reservas. Bruno Viana provavelmente deve voltar mesmo para o Braga, em Portugal. Não sei se irá negociar novamente. Hugo Moura, não sei se será emprestado ou vendido definitivo para o Atlético Paranaense. Vitor Gabriel também está fazendo uma negociação. O Flamengo realmente não está se movimentando muito. Também tem um elenco muito forte. Talvez deva ter alguma saída, deva vir alguma chegada mais importante. Mas de momento só isso, elenco bom. Talvez com o sinal do treino do Paulo Souza está esperando fazer uma avaliação completa do elenco para poder definir quem deva ficar, quem deva sair. Bom, o Fluminense contratou bastante, tem bastante interessado. A questão do Ricardo Goulart ainda fica meio incerta, a gente não sabe para onde o Ricardo Goulart deve ir. Basicamente, tem um também de nível no mercado. O Fluminense tem contratado bastante jogadores. O pessoal até brinca um pouco, falando que o elenco está ficando um pouco envelhecido, mas acho que não. O Fluminense está com um elenco bem competitivo. Principalmente que vai jogar a preliminar da Libertadores e tem que ter um elenco rapidamente disponível para poder já a iniciação do trabalho do treinador. Aqui tem alguns jogadores que eu acho interessante que o Fluminense pode tentar contratar ainda. Gilberto está na dúvida relativa ao ataque ainda, né? Poderia ser o Ricardo Goulart, mas Gilberto também pareceu um jogador bastante interessante. Fechou com o Cristiano, que fez uma boa temporada no Sheriff. Pinedo do Barcelona de Guayaquil, não conheço. Cano provavelmente falta assinar. Aqui está dizendo, mas vamos ser ao certo como está a negociação, o andamento da negociação do Cano. Fez condição do atacante William, vindo do Palmeiras. William que foi certo ponto importante lá no clube do Palmeiras e só que nos últimos anos foi subutilizado. Felipe Melo, que não teve contato renovado lá, também foi bastante importante nas últimas conquistas do clube. Alguns jogadores aqui que eu tô avaliando. O Fluminense é um dos clubes que mais se movimentam no mercado nesse momento. Acho que é só isso mesmo. De saída agora, tô dando uma olhadinha melhor nas saídas. Mascarenhas, lateral esquerdo, está sendo dispensado aparentemente. Frazan está indo para Chapecoense. O Nino está sendo negociado para o Tigres. Nino, que foi um zagueiro importante em certa parte do ano. Egito foi fechado para a saída dele para o Cruzeiro. Cruzeiro não, para Chapecoense, para Curitiba. Reginaldo, sim, que foi para Chapecoense. Manuel tem o interesse dele relativo ao Cruzeiro. Não sei se retornará ao Cruzeiro. O Fluminense é um dos times que mais está se movimentando no mercado, tanto saída, tanto entradas. O presidente Mauro Bittencourt está fazendo um bom trabalho a esse ponto. A questão toda é, vamos ver como vai ficar para a Libertadores. O grupo pegou um chaveamento difícil, vai ter que estar jogando muita bola para poder passar. Fortaleza não consigo avaliar de momento. A chegada do Marcelo Benevenuto parece ser boa. Fernando Miguel também. Fortaleza fez uma excelente campanha com o técnico Vovôda. E temos que ver como será basicamente esse ano. Se ele continuará. Foi um excelente trabalho, classificou o Fortaleza para a fase de grupos da Libertadores. Está tendo algumas surpresas aqui, nenhuma do time titular. Provavelmente o Lucas Lima deve assinar algum contrato de renovação de empréstimo ou de venda em definitivo para o Fortaleza. Alguns jogadores chegam para tentar elevar o nível da equipe. Espero que o Fortaleza faça uma boa campanha também na Libertadores, primeira vez que o clube disputa a competição.
O Goiás, eu não consigo avaliar o Goiás de uma forma total, mas é que aparentemente chegou o volante Caio, chegaram o zagueiro Caetano do Corinthians. Aparentemente o Goiás está vindo se reforçar, tem que fazer uma melhora na questão da qualidade da equipe. Também teve bastante saída do Goiás, realmente tem que se reforçar mais para poder brigar para não necessitar brigar para não cair no Brasileiro Série A. Então, basicamente, eu creio que seja só isso. Teve bastante saída mesmo. Alguns jogadores que eu não consigo avaliar se foi realmente. Eu não acompanhei muito o Goiás ano passado. Sei que fez uma boa Série B. Mas eu não consigo avaliar qual desses jogadores realmente estão saindo por não ter qualidade de ficar na primeira divisão, qual deles for oportunidade de mercado dos outros clubes para poder fazer uma contratação de jogadores muito barato. O Grêmio vai ser meio complicado essa temporada. O Grêmio teve um elenco caro no ano passado. Podia ter feito mais investimentos, mas o elenco caro acabou não rendendo e foi rebaixado. Saiu na primeira fase da Libertadores. Acabou também caindo muito cedo nas Copas Sul-Americanas. O Grêmio tem um elenco, creio eu que era bom, competitivo, mas algumas contratações erradas, algumas trocas de técnicos, alguns problemas da direção acabou fazendo o Grêmio ser rebaixado. Fez uma campanha horrível, tanto nos dois turnos. No segundo turno parecia que ia dar uma subida, mas acabou não conseguindo fazer a subida. Aparentemente o Grêmio acertou com o Benítez, essa formação não sabia até então. O Janderson também foi fechado. O Grêmio vai ter que mudar muito, cara. O Grêmio vai ter que mudar muito relativo à questão de elenco. Vai ter que tirar os jogadores caros, vai ter que formar alguns contratos, vender alguns jogadores, tentar fazer um elenco bom e barato para poder subir na Série B. Orejuela do São Paulo para o Grêmio. Alguns jogadores aqui que eu não sabia que já tinham fechado com o Grêmio. Questão de saída aqui, o Wanderson, que foi excelente lateral direito, fechou com o Mônaco. O Diego Souza aparentemente saiu, voltou para o Grêmio. Jean-Pierre agora fechou com o Atlético Paranaense. Borja em definitivo foi para o Júnior de Barranquilla. Voltou, creio que eu que tenho voltado ao Palmeiras, o Palmeiras tenha efetuado a venda para o Júnior de Barranquilla. Alisson foi para o São Paulo, Rafinha também foi para o São Paulo. Douglas Costa São Paulo tem interesse. Douglas Costa foi um jogador que todos achavam que ia render muito no Brasil, mas acabou não vindo focando só no futebol e deixou muito a desejar. Luiz Fernando, Léo Pereira, Everton, Paulo Miranda, muitos jogadores de nome, não digo consagrados dentro do futebol brasileiro, mas jogaram em clube grande durante grande parte de sua carreira, de saída. O Grêmio realmente, quero ver as condições do Grêmio, quero ver como o Grêmio vai poder jogar a Série B. E vamos ver o treinador que ele realmente vai assumir. E basicamente é isso. O Inter também, que não fez uma boa campanha, chegou a ficar perto de ir para a Libertadores, mas acabou perdendo jogos importantes no final. O Inter praticamente está acertando com Wesley Moraes, que é um atacante que alguns clubes brasileiros tinham interesse. O Nicão também é uma negociação que eu não sei como está o andamento dela, mas seria um bom reforço para o Internacional. Outros nomes importantes aqui são ventilados no Internacional. Vamos ver como vai suceder. Chegou o volante Ramon, que jogou bem no América Mineiro durante a temporada. De saída, tem alguns jogadores importantes de saída. Marcelo Lombo já fez saída para o Palmeiras. E o Yuri Alberto também é um jogador que cresceu muito depois de sair do Santos quando chegou no Internacional. Está sendo bem visto lá fora, mas ainda tem uma negociação grande. Só que é difícil, que o Inter está cobrando caro, tá certo o Inter. Só que alguns clubes acham que não vão acertar, pelo menos nessa janela, a saída dele. Outros jogadores estão saindo do Inter, tinha um elenco caro, às vezes, e precisava de alguns reforços importantes. O Inter fez uma campanha bem mediana no Brasileiro, acabou se eliminando na Libertadores de forma vergonhosa, assim como na Copa do Brasil. Precisa reforçar seu elenco, precisa voltar a ser forte. O Inter foi quase campeão no início do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Acabou não, não conseguindo manter o nível, decaiu muito. Palmeiras, aparentemente, não consigo avaliar ao certo. O Palmeiras acabou de ser campeão da Copa Libertadores pela terceira vez, duas no mesmo ano. Tem interesse em alguns jogadores, mas não, não consegue contratar. Alguns jogadores, algumas posições estão carentes no elenco, como
como a de próprio centroavante, que o próprio treinador Abel Ferreira fez algumas reclamações com a própria diretoria do clube. Isso não de hoje, desde a temporada passada. O Palmeiras tem, acho que o Abel Ferreira também tem a prioridade de querer um jogador, um zagueiro canhoto. E o clube está em busca dos dois, só que acaba deixando muito a desejar nas contratações. A presidente atual, Leila Pereira, falou que não irá gastar uma fortuna em jogadores. Então vamos ver. Fechou realmente com alguns jogadores importantes que podem vir agregar bastante, como o Rafael Navarro, que jogou muito bem no Botafogo no ano passado. O meia atuista que veio do Los Angeles também foi importante. Foi uma importante contratação. Alguns jogadores estão em negociação, aparentemente. E o clube tenta se reforçar para fazer uma boa campanha. O brasileiro começou muito bem no Brasileiro no ano passado, acabou não continuando o mesmo ritmo, acabou caindo para a terceira colocação. Fez uma excelente Libertadores, foi campeão, mas acabou deixando muito a desejar tanto no Campeonato Mundial do ano passado e tanto também na Copa do Brasil, acabou saindo muito cedo. O clube tenta se reforçar para continuar sendo uma das potências do futebol atual dentro do Brasil, mas ainda creio que precisa de algumas peças de reforço. Aqui de saída saiu o Vitor Luiz para o Ceará, já está acertado. O Luiz Adriano aparentemente também vai ser dispensado, vai acertar contra o clube. O atacante Borja, que estava no Grêmio, foi para o Júnior de Barranquilla. O Willian acertou com o Fluminense. O Felipe Melo também acertou com o Fluminense. Aparentemente o Lucas Lima está de saída, deve ficar no Fortaleza definitivo. Jailson, o goleiro, foi para o Cruzeiro e Danilo Barbosa retornou ao clube dele, o Nice. Vamos ao Santos. O Santos está em negociação por alguns jogadores. O Santos fez uma campanha bem razoável no Brasileiro. Ainda brigou para não cair algumas fases do campeonato. Acabou ainda se classificando para a Sul-Americana. Mas o Santos precisa de mais. O Santos é uma equipe muito histórica. Tem um elenco razoável, mas precisa ter um investimento maior para poder fortalecer sua equipe, para não ficar brigando para não cair. Ano passado no Paulista também brigou para não cair até a última rodada. Creio que os torcedores do Santos estão indignados com a situação. O Santos está bem perto de acabar sendo rebaixado pela primeira vez e continuar dessa forma. Por isso que é bem necessário ter uma reformulação no elenco, mais adições importantes. Aqui o Santos tenta negociar com alguns jogadores acabam dando errado e foram para outros clubes, no caso do Natan. O Ricardo Goulart ainda está em negociação no mercado, ele é um jogador que alguns clubes estão negociando com ele. Cleison, que é do Bahia, aparentemente também pode vir para adicionar bastante ao time do Santos. Bruno Oliveira, que fez o campeonato razoável pelo Vitória, mas o Vitória acabou sendo rebaixado, está fechado com o Santos. Alguns jogadores aqui estão retornando para o Santos, mas nada mais de importante assim. Creio que o Santos precisa reforçar bastante seu elenco. O Raniel fechou realmente com o Vasco de saída. O Raniel, que se não me engano estava no Cruzeiro, agora foi para o Vasco. Alguns jogadores estão saindo do Santos, mas por falta mesmo de qualidade, tirando o Jean Mota, que foi vendido para o Inter Miami. Marinho, que está saindo tá com uma sondagem do Internacional. Marinho, que é um dos jogadores mais importantes do Santos nos últimos anos. Se sair, o time perde muito. Pará, o Cruzeiro acertou a condição do Pará. E vamos para o próximo clube, São Paulo. São Paulo também, que fez um campeonato bem abaixo, foi campeão paulista no ano passado, no início do ano. Todo mundo achou que o São Paulo ia muito bem nessa temporada. E o São Paulo acabou deixando muito a desejar. Por certo ponto, brigou para não cair também. Algumas vitórias no final conseguiram salvar o São Paulo, mas não pode continuar dessa forma. São Paulo tem um elenco bom, dá para melhorar bastante, mas algumas brigas internas, alguns problemas com a diretoria, algumas questões internas mesmo de direção afetam muito São Paulo. São Paulo, se continuar da forma que está, a tendência é que possa ocorrer o primeiro rebaixamento da equipe. O São Paulo se reforçou um pouco a sua equipe, viu alguns jogadores como o Rafinha, como o Alisson, que estavam no Grêmio. Alguns jogadores de São Paulo também têm bastante interesse. O Soteldo, que está no Toronto, é uma negociação que está em andamento, não sei até que ponto é em andamento, mas viria para reforçar bastante. O Douglas Costa também, que é basicamente a mesma posição do Soteldo, viria para adicionar bastante, melhorar bastante o elenco de São Paulo, se vier para jogar, né? Acabou saindo o Benítez em definitivo para o Grêmio. Não sei como foi a negociação, se foi empréstimo, mas o Grêmio se reforça para o Liseiro, que é uma peça importante. Foi uma peça até certo ponto importante de São Paulo.
também está em negociação. O torcedor do São Paulo às vezes pega no pé dele, mas de certo ponto ele foi importante no ano passado. Alguns jogadores de saída, nenhum jogador de certa importância. Somente o Orejuela mesmo e o Bruno Alves, mas o atacante Pablo, que foi um atacante de uma contratação cara pelo São Paulo e ninguém sabe ao certo qual vai ser o destino dele. Muitos acham que o Pablo deva ter mais uma oportunidade, outros querem ver o Pablo bem longe. Tanto que ele custou, os torcedores acham que ele poderia render bem mais. Aqui o Sport foi rebaixado da série A para a Série B, vai ter que fazer uma formação legal no seu elenco. Então, basicamente, muitos jogadores estão chegando, vai fazer um elenco mais barato. Janderson, Deni estão praticamente quase acertados já com o Sport. Nicolas Watson, que veio do Instituto Córdoba, não conheço o jogador. Maicon, volante que estava no Grêmio, estava sem clube, né? Jogou muito tempo no Grêmio, está negociando com o Sport. O Sport deve fazer saída de bastante jogadores para diminuir um pouco o custo da folha salarial do elenco. E vamos ver como o Sport vai fazer uma campanha, porque a Série B ano que vem está muito difícil. Tem que montar um elenco bem competitivo para poder brigar para subir. E por último, o Vasco. O Vasco que acabou armagando mais um ano na Série B. Fez, em certo ponto, um campeonato razoável na Série B. E acabou deixando a desejar no final. Perdeu alguns jogos que, se tivesse ganho, poderia ter brigado para subir. E relativo a elenco, o Vasco também precisa se reforçar bastante. Tem um elenco mais sólido para poder fazer uma Série B mais segura, para não passar mais um ano. Ainda mais que a Série B desse ano está muito competitiva, tem muito time grande, tem muito time bom. Creio que o Vasco possa subir esse ano se montar um elenco mais competitivo. Mas essa época do ano é super importante para esses clubes se reforçarem. O Vasco foi a reposição do Raniel. O Raniel não vinha muito bem. Acho que os últimos 20 jogos só fez um gol. Espero que evolua, que possa agregar bastante ao Vasco. O Vitinho também está quase certo. O Vitinho do Corinthians está quase certo com o Vasco também. Tem alguns jogadores que estão em negociação para reforçar. Algumas saídas do Vasco também foram umas saídas importantes, como o atacante Cano. Já está de saída, acabou o contrato dele. Deve ir para o rival Fluminense. O Leandro Castan também está de saída. Foi um zagueiro certo ponto importante por um bom tempo no Vasco. Os jogadores, como eu falei, com questão do elenco caro, estão sendo dispensados pelo Vasco. Os jogadores que têm até certa qualidade, jogaram muito tempo em clubes grandes, como o próprio Romo, como o próprio Zeca, o Marquinhos Gabriel também. E vamos ver como o Vasco vai montar seu elenco para esse ano. Espero que possa subir para a Série A no que vem. Então, todos os clubes grandes eu gostaria que subisse, mas creio eu que a Série B vai ficar muito competitiva esse ano e 2 ou até 3 deles podem acabar não subindo, pois tem muito time bom na Série B esse ano. E na Série A, provavelmente os mesmos times vão brigar para ser campeão. Aí vai depender de alguma fase específica dentro do campeonato, pois muitas coisas podem acontecer. Alguns clubes podem disparar logo no início, perder a força na metade do campeonato para o final, e outros times podem acabar crescendo no final. Creio que o Libertadores também vai ficar bastante competitiva, deve chegar bastante clubes brasileiros nas fases finais de novo. E somente isso, pessoal. Por hoje é só. E gostaria de agradecer a todos do canal aqui. Abraço e até o próximo vídeo.